pessoal. Boa noite, família de Amor Exigente. Boa noite, YouTube. Boa noite, Facebook. Boa noite, Espírito Santo. Boa noite, São Paulo. É muita gente. Está muito gostoso hoje. Já estamos ao vivo. No YouTube está bombando também. Aqui no Instagram, aqui no Facebook também o pessoal está chegando. E eu quero já reforçar o nosso compromisso. Por favor, comente aqui se estiver travando aí na sua casa, se estiver com a imagem, com o som ruim, comente aqui para mim que eu vou lutar aqui até o final para a gente conseguir corrigir, beleza? Para ter a melhor experiência nessa live extra de quinta-feira aqui com vocês. Então, sejam bem-vindos, seja bem-vindo Cotilde, seja bem-vindo Leda, Silvestre, a casa é sua. Obrigado. Vamos já começar, estamos todos a todo vapor aqui. Pessoal, só lembrando, último recadinho, curta, compartilhe, divulgue a nossa live também, e vai ficar gravada, então pode mandar suas dúvidas aqui no chat, né, Leda? Sim, eu quero cumprimentar a todos, boa noite, fazer a acolhida da Clotilde, do Dr. Silvestre. Esta é uma live especial, né? Uma live extra essa semana, em parceria com a Regional de Vitória, no Espírito Santo, e estamos todos aqui reunidos, então, para falar sobre intervenção da família numa identidade adictiva. Mas antes, né, gente, para a gente não perder o costume, eu quero perguntar como vai você? E com certeza, cada vez melhor, né? Melhorando sempre. Melhorando. Estar cada vez melhor é o nosso compromisso conosco mesmo e com Deus, que nos criou para sermos felizes. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Espero que cada um de vocês faça de hoje também o primeiro dia da sua nova vida, podendo, então, dar rumos novos, fazer novos planos, enfim, fazer a sua vida ficar cada vez melhor, né? Então, nós vamos dar início aqui, eu quero dizer para vocês que eu vou ficar só aqui nesse comecinho, porque hoje tem reunião do grupo de apoio, do nosso grupo de apoio, e eu sou a palestrante hoje, então eu tenho que estar lá. Mas eu quero dizer ao doutor Silvestre e à Clotilde que fiquem à vontade. Hoje a casa é de vocês, tá? Obrigado. Hoje a live é de vocês. Obrigada. E eu vou ficar só na retaguarda, o Miguel também, mas sejam muito bem-vindos e que hoje, esta noite, seja muito proveitosa para todos os que estão presentes, tanto para nós como para o pessoal de lá. Quero cumprimentar já o Lorival, a Eladir, que estão por aqui, já chegaram, e cumprimentar também o pessoal lá do YouTube, a Ana Maria, a Sandra, a Marisa, a Maria Cristina, a Aparecida, Encantos do Vale, quem mais que está lá, que eu vou ver mais para cima aqui, a Helena, a Edna, a Euzi, a Sheila Sampaio, Ruscaia Poiares, Josete, Leni, a Helena Rosa, o Francisco, Emilton, a Edna, a Marise Valentim, a Maria Toledo, a Norma, a Shirley, a Sônia Porto, a Enilda. Acho que eu cumprimentei todos vocês. Se pulei alguém, desculpe, gente, tá? Sejam todos vocês sejam bem-vindos e uma boa noite para todos, que seja muito proveitosa, como eu já disse. Boa noite, Silmara, também, que está chegando agora. Fiquem à vontade, gente. Boa noite a todos. Ok, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Face. Muito obrigada. Quero agradecer muito a Leda e o Miguel, que são lá do grupo do AE José Bonifácio de São Paulo e também da Regional de São José do Rio Preto. Então, somos muito gratos por essa parceria. E é muito bacana, eu falava com Leda agora um pouquinho, que nós estamos, o nosso princípio foi grupo de apoio e agora nós vamos entrar na cooperação. Então, como é bom isso, né? O Amor Exigente é essa família, como o Leda falou mesmo para mim. Então, a gente está muito grata a vocês por nos possibilitar essa parceria, tá? Muito obrigada.
E eu quero dizer para o Silvestre que você é muito bem-vindo, Silvestre, aqui. É um privilégio poder estar com você, poder ouvir, amigo de longa data, né? E a gente sabe da sua história. É muito bacana, porque você tem 30 anos trabalhando como voluntário no tratamento da dependência química. Então, isso é muito forte, isso. E eu sei que você teve um chamado para isso, muito jovenzinho, lá em Cachoeiro do Itapemirim, no interior. E aí você funda uma comunidade terapêutica lá, vem para Vila Velha, e depois, com aval do nosso arcebispo, Dom Silvestre, que reconhecendo o seu trabalho de valor, você tem todo o apoio e fundou essa comunidade atual na Serra, município da Serra, bem pertinho daqui de Vitória, uma comunidade filantrópica, onde os rapazes são muito bem tratados, com muita dignidade, né? Eu acho que lá a gente respira dignidade humana. É muito bacana, verdade. Silvestre. Você sabe que eles são seus filhos, você tem esse chamado muito carinhoso com os acolhidos lá na sua comunidade. Então, a gente está feliz por isso. E é claro que é interessante, você teve o chamado de trabalhar com a dependência química, nisso daí, mas você não ficou parado, e você foi em busca. Você foi para psicologia, fez na UFES, depois doutorado, pós-doutorado na Argentina, né? Fez também uma pós-graduação em São Paulo, em psiquiatria e dependência química. Então, você foi. E muito também, os livros que você tem aqui, 2 livros que vão ser postados aí, são fruto dessa experiência fantástica, que você está como fundador e coordenador da pequena comunidade de Jesus. Então, a gente fica muito grata por você também ter aceito assim, esse nosso convite. E fique bem à vontade, é com você agora, Silvestre. Você tem o poder de emocionar, né, Clotilde? Não. Mas eu me sinto um eterno estudante, eu sou um incansável, insaciável na busca do conhecimento. Para mim, a humildade consiste em você ter consciência que o que você oferece é pouco, porque ainda tem muito para aprender. Então, se tem muito ainda para me aprender, então existe um caminho pela frente, né? Então, ninguém sabe demais, mas se cada um planta, a gente colhe e oferece os frutos. E a gente está aqui hoje para estar oferecendo um pouco desses frutos para quem está nos ouvindo. A minha grande alegria é poder viver essa filantropia, esse trabalho voluntário. Né? Eu acho que existe uma mágica, uma espiritualidade, uma coisa muito forte quando você faz de coração, né? Então, isso é muito bom. E aí eu estou aqui hoje para levar um pouco essas minhas descobertas nesse caminho da cientificidade, né? Eu iniciei meu trabalho baseado na espiritualidade, na caridade, mas eu vi que era só uma perna. E a gente sabe que o normal é uma pessoa ter 2 pernas para caminhar, né? Não uma. Então, eu optei realmente pela cientificidade. Então, para mim, quando você fala de trabalho com dignidade, com respeito ao dependente químico, no processo terapêutico de recuperação dele, para mim é fundamental a ciência. Chegamos já nessa contemporaneidade, nessa complexidade de um sistema que está aí, no mundo, né? Muita coisa caducando, muita coisa se invertendo os valores, que a ciência é fundamental. Então, as comunidades terapêuticas, elas começaram crianças lá na Segunda Guerra Mundial, dali foi crescendo, foi se expandindo no mundo inteiro, e realmente a base da espiritualidade, a base da partilha, do compartilhar, da espiritualidade, mas não dá para ficar infantil em termos de serviço, de prestação de serviço a um dependente químico que sofre, que é uma doença séria, grave, né? Então, a ciência, acho que ela vem muito para dar essa segunda perna, né? Vamos dizer assim, fazer um caminho realmente sustentável para a recuperação. Então, essa é a minha ideia. Mas você quer que eu fale um pouco, então, sobre essa identidade adictiva? Podemos começar? Pode.
Podemos começar com você. Então, eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito. Vamos lá. Durante muitos anos, eu fui percebendo, eu participar de congressos a nível internacional, e, claro, a abordagem cognitiva ela é de grande importância no processo de recuperação do dependente químico. Mas eu sempre fui para uma linha mais humanista, mais existencial, mais fenomenológica, né? E aí eu fui percebendo que todo mundo falava de doença da adicção, doença adictiva. Tá, a doença adictiva, né, é importante todos saberem que ela começa no cérebro, ela começa pelo cérebro. Porque uma coisa é injetar, é ingerir o produto químico, a droga, a substância química, né? Existem pessoas que são usuários eventuais e não são dependentes químicos, né? Agora, quando que acontece a dependência química, essa doença? É quando o cérebro, né, ele passa a entender, né? O nosso cérebro ele é neuroplástico, eu coloco isso no meu segundo livro. E aí ele tem uma facilidade enorme de adaptação. E aí o cérebro começa a entender que ele precisa produzir, que ele tem que produzir o prazer a partir de substâncias psicoativas, substâncias essas que vão dar prazer, mas provenientes do externo. E eu vi que isso realmente essa dependência é uma coisa neurológica, né? Ela é de base neurológica. O tratamento dela passa por diversas vias, né? É interdisciplinar o tratamento da dependência química, sim, mas a origem, a gênese da dependência química é neurológica. E isso me intrigou, porque eu comecei a falar, gente, tem algo a mais, não fica só no neurológico. E aí eu comecei a perceber que os dependentes químicos, eles começam, como todo mundo já tem ciência disso, eles começam a inverter valores e começam a ter comportamentos, atitudes, crenças, ideias, conceitos e filosofias totalmente opostos do que eles tinham anteriormente, antes de adquirir a doença. E aí foi quando eu comecei a fazer meu doutorado em psicologia social, para pesquisar essa doença adictiva. E aí descobri que a doença adictiva, né, a nível mental, a nível fisiológico, ela produz, né? Ela constrói uma identidade própria naquele indivíduo. Então, nós não estamos lidando ou tratando somente com um indivíduo que tem uma doença. Pronto, não. Ele tem uma doença, mas essa doença existe algo muito maior além dela, que é uma identidade própria. E esse é o grande dilema, né? Porque a identidade adictiva em si, ela é essa forma do indivíduo funcionar no mundo, onde ele começa a inverter. Porque como a doença adictiva, ela é de fundo, né? Ela é de ação obsessiva e compulsiva. Esse também é um dos capítulos do meu livro, onde eu coloco a psicodinâmica da doença. Então, na psicodinâmica dela, na forma dela funcionar, é muito pela obsessividade, muito pela compulsão. E essa ação compulsória, essa ação obsessiva, esse mecanismo que o cérebro acaba se adaptando nele, se fixando nele e repetindo ele, né, através do objeto drogas, obviamente faz o indivíduo começar a ter atitudes, né, e ter crenças totalmente voltadas às prioridades. A identidade adictiva, ela é formada, que vai nos trazer sentido de estar e de viver, né, aqui na Terra, que nós vivemos. Isso, né, falando basicamente, né, de uma forma mais simples, o que é uma identidade. Então, identidade, nós sabemos que existe identidade de pai, identidade de filho, né, identidade de esposa, identidade do profissional naquela área específica. Nós vivemos de identidade. As nossas identidades, elas são plásticas, né? Hoje eu tenho uma identidade, amanhã eu posso não tê-la mais, né? E essas nossas identidades é que nos selam, né, enquanto ser social. A gente só é um ser social, eu não estou aqui para falar de sociologia nem nada, mas assim, só para ter uma ideiazinha, a nossa identidade é a nossa marca social. Então, a forma que eu funciono no social,
as interações que eu vou fazendo a partir desse funcionamento, né, é que vai me legitimando enquanto ser social. Por isso que a gente fala de civilidade. A gente costuma dizer que o adicto, como ele se aliena, ele fica à margem, ele se torna marginalizado, né? É por quê? Porque ele perdeu as identidades, ele vai perdendo aquelas identidades. Por que ele perdeu a identidade? Porque ele perdeu os vínculos, tá? Ditos normais, dentro dos padrões sociais, dentro das convenções sociais. Então, a gente só é um ser no mundo, um ser social, né? Porque a gente tem uma identidade que a gente se apresenta. E a gente é legitimado, né, com a nossa identidade quando a gente age conforme as normas, as convenções, as regras, as leis sociais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que um irmão matou outro irmão, né, a gente costuma dizer, não, isso não era o irmão, isso era o monstro. Por quê? Porque ele perdeu a identidade de irmão. Ele se tornou um monstro, se tornou uma outra identidade, né? Uma mãe que abandona uma filha, que agride uma filha, que espanca uma filha, o que a gente diz? Não, isso é tudo, menos mãe. Então, um exemplo pequeno para vocês entenderem, né, a importância, né, de que essa identidade ela vai acontecendo na medida que a doença adictiva se agrava. Né? A obsessividade, a compulsão, ela vai evoluindo, vai progredindo, automaticamente a identidade também vai. E quanto mais a identidade também vai evoluindo, ela alimenta a doença. Então, uma retroalimentação. Uma coisa alimenta a outra. A doença alimenta a identidade alimenta a doença. Né? E é isso que faz a força da resistência do adicto. É isso que faz o adicto a gente chamar que a dependência química é a doença da negação. Muita gente sabe disso, né? Ah, que doença é essa? É a doença da negação. Porque, em princípio, no início, antes de chegar ao fundo do poço, né, o que mais comum é eles negarem a relação de ajuda, negar que precisa de ajuda, né, negar esse rendimento de reconhecer que eles perderam muitas coisas. Agora, essa identidade, o ego do indivíduo, é preciso a gente entender, ele permanece. Né? No meu primeiro livro, eu falo sobre ego adictivo. Né? Nesse livro, eu tenho uma parceria muito legal com o Dr. Reginaldo Teixeira Coelho, nós escrevemos juntos. E a gente fala sobre o ego adictivo. Então, o indivíduo, ele perde, quando ele começa a se tornar um dependente químico, ele perde outras identidades que ele tinha, ele desenvolve uma nova identidade, que é a identidade adictiva, e o ego dele, né, esse ego se mantém, ele não fica doido, né, ele não vira um monstro dependente químico. Né? Ele pega e tem um ego que esse ego vai sendo distorcido. Né? Ego vai sendo ferido pelas atitudes da doença. E é por isso, por que eu estou falando isso? Porque, principalmente em relação às comunidades terapêuticas, né, no trabalho voluntário, a gente diz que o dependente químico, ele verdadeiramente só faz uma recuperação quando ele reconhece, quando ele decide por ele mesmo, e não decide pelo outro. Claro, ele entra numa avalanche, né, vamos dizer assim, de destruição, de degradação, de prejuízos e de perdas tão grandes que a tendência é ele buscar uma recuperação por causa disso. Sim, mas é consequência. Mas é uma consequência que faz ele ter que decidir. Então, o dependente químico, mesmo que seja uma fagulha, né, dentro dele precisa ser resgatado através de um trabalho motivacional, uma intervenção motivacional e uma motivação assertiva. Por isso que precisamos da ciência, de orientação, de conhecimento. E aí, lá nesse ego, a partir desse ego dele, a gente tentar tirar dali o poder dele de se decidir, né, por uma vida diferenciada. E aí fazer o papel inverso, começar a entrar no processo de destruição dessa identidade adictiva. A doença adictiva, pela ciência, ainda não dá para destruir, porque ainda não encontrou-se a ciência, não encontrou uma cura para ela. Dá para fazer o controle. Então, imagina, com a doença adictiva, você faz o controle através da abstinência. E com a identidade adictiva, você faz o processo de desconstrução. Porque a doença faz construir a identidade adictiva.
Então, ela se ergue cada vez mais e é alimentada pela doença. Então, o processo de recuperação precisa tentar tirar do indivíduo, né, o máximo de consciência. É no ego que está a nossa consciência. É no nosso ego que está nosso poder de cognição. Então, é preciso, por isso que é inadmissível uma comunidade terapêutica, às vezes, que fica humilhando. Na minha comunidade terapêutica é proibido humilhação. Eu não aceito humilhação nem da parte dos funcionários, nem da parte dos residentes, porque humilhados eles já foram durante a ativa deles, né? Agora, é diferente, né? Saber que ser honesto com eles, ser direto com eles, é fundamental. E isso não é humilhação, né? Então, depende da forma de se colocar, do jeito de se colocar. E a gente sabe que esse ego adquitivo, ele leva a atitudes disfuncionais e também ações insanas do indivíduo. Essas atitudes disfuncionais, essas insanidades, isso daí é a própria identidade adquitiva. Então, como nós estamos aqui falando muito para a família, é preciso as famílias começarem a entender que existe, né, uma identidade ali, além daquele indivíduo. É preciso os pais compreenderem que aquele filho não é mais o filho dele. É como se fosse um outro, uma entidade que tivesse ali, né? Existe uma formação de um outro naquele indivíduo que não é mais uma pessoa que não é um dependente químico, ou ao contrário, ele se tornou um dependente químico. Então, a partir do momento que ele se tornou um dependente químico, ele não é mais ele, né? Ele é o resultado de uma força maior que o submete, que o escraviza, para poder ele obedecer e fazer cumprir as ordens dessa força maior, que é a identidade adquitiva. Percebe? Então, essa identidade adquitiva, por isso que eu falo, é como se fosse até uma entidade, porque realmente é algo que realmente a pessoa ela fica escravizada, ela fica submissa a essa identidade adquitiva. Agora, nós sabemos que a dependência química é uma doença que todos nós temos uma corresponsabilidade, né? Existe, né, o trabalho do amor exigente, inclusive maravilhoso, que eu sempre admirei, amo de paixão o amor exigente, né, esse método maravilhoso, esse procedimento de vocês. Vocês trabalham a codependência. Então, é preciso levar a família a assumir um papel, uma identidade de corresponsabilidade. Ela sai desse lugar de codependência para corresponsável. E, como corresponsável, todos nós somos, mesmo que não tenha um dependente químico na família, que, aliás, todos geralmente têm, né? Mas, assim, a corresponsabilidade faz parte. Por quê? Porque a família é um núcleo social, né? Uma sociedade, ela se forma a partir das famílias, dos núcleos familiares. Então, esses núcleos familiares, eles se formam a partir das identidades de cada um. Só existe filho porque tem pai e mãe. Só existe a esposa porque tem esposa. Só tem esposa porque existe a esposa. Não é isso? Tem os netos porque tem os avós. Tem os tios porque tem os sobrinhos. Tem os sobrinhos porque tem os tios. Claro, no meio do caminho, às vezes se perde alguns, mas o normal, né, dentro dos vínculos sociais, né, das redes de relações sociais, a família é esse núcleo. Então, quando a doença adquisitiva está em um da família, essa doença atinge todos. Por isso que existe a codependência, né? É muito simples poder entender a codependência. Quando fala que o adicto adoece a família, né? A família fica adoecida, sim, né? Mas não é no sentido de culpa, o adicto é o culpado. É no sentido que é uma doença, né, que pega uma identidade adquitiva, que produz uma identidade adquitiva nele, e acaba produzindo também identidades codependentes. Porque aquela mãe, aquele pai que não eram codependentes, eles se tornaram codependentes. Então, eles começaram a assumir uma nova identidade. E nessa identidade, eles começam a funcionar, ou melhor, começam a agir de uma forma disfuncional com a identidade de codependente deles. Então, é preciso ter essa consciência de que a doença ela é uma doença que controla via o descontrole. É uma doença que faz o controle descontrolando tanto a família quanto o dependente químico. A dependência química, com a sua identidade adquitiva, o objetivo dela é levar a uma desestabilização ao todo.
Então, o objetivo da identidade adictiva é desarmonizar, desequilibrar, desestruturar, tudo começando com D, inclusive, né? Então, esse processo ele vai acontecendo de forma que todas as insanidades vão aparecendo, atitudes disfuncionais vão aparecendo. Então, eu espero que tenha ajudado a vocês essa introdução sobre a identidade adictiva, né? E a seriedade que é isso, é muito grave. Então, nós somos corresponsáveis. A partir do momento que estamos lançando livros, estamos na mídia, você que está nos ouvindo, está ajudando, procurando aprender e entender sobre o assunto para ajudar alguém, é porque todos nós, eu e você, somos corresponsáveis. Né? E corresponsáveis não pela doença, não digo isso, estou falando corresponsáveis em buscar fazer uma intervenção nessa identidade adictiva, que é isso que eu gostaria de falar agora, principalmente para quem é um familiar que está nos ouvindo agora. Então, nós somos corresponsáveis, né, em fazer uma intervenção eficaz, assertiva, eficiente. Eu não digo perfeita, porque perfeito só Deus. Né? E eu gostaria de passar aqui para vocês 10 princípios, né, de intervenções, de como uma família pode fazer a intervenção no seu dependente químico, né? Porque a família, como eu falei agora há pouco, também se desestabiliza. Então, eu coloquei 10 pontos aqui, que eu vou tentar falar de uma forma mais resumida para vocês, que eu acho muito interessante. Um primeiro princípio é não querer salvar o seu dependente químico. Você descobriu que ele é um dependente químico, percebeu se já foi lesado, ou ele está aprontando cada vez mais com as estripulias dele, entendeu? Lembra de uma coisa, para quem acredita, Jesus Cristo, Salvador, só teve um Jesus Cristo, não teve outro. Então, a palavra Jesus, em hebraico, significa Salvador. Então, pelo que eu conheço, Salvador só um. Então, a família, naquele afã de querer resolver logo o problema, porque ela entra no desespero, o primeiro momento dela, é querer salvar. Então, primeira coisa, não queira salvar. Porque assim como o seu dependente químico, ele é humano, e como humano, ele está sujeito a tantas doenças, ele ficou sujeito, susceptível, e adoeceu com a dependência química dele. Mas ele é único, porque você também é humana, você é humano, você que é parente, familiar dele. E como humano, né, você quer entrar numa identidade, já que estamos falando de identidade, né, ou numa dimensão, numa postura de querer salvar ele, isso, no mínimo, é uma megalomania, mesmo que seja em decorrência do desespero, em nome do amor, da boa intenção, não importa. Mas tem um ponto lá na megalomania. Ninguém tem que salvar ninguém. Né? Ninguém tem esse poder de salvar ninguém. E nós estamos numa cultura, né, de salvação, de querer achar que... Não tem isso. Então, a primeira coisa é tomar essa consciência. A segunda é o familiar, né, que está na intervenção, né, desse indivíduo que tem uma identidade adictiva, é ter essa consciência que você só consegue oferecer o que você tem. Se você não tem, você vai oferecer o quê? Vai dar, aí que vai dar errado, é certo, né? Porque você vai estar jogando na sorte. Então, ninguém tem que oferecer o que não tem. Então, primeira coisa, se você se pegou, né, numa situação que tem o seu dependente químico, então, primeiro, vai buscar conteúdos. Né? Conteúdos que eu digo é cognitivo, de aprendizado, de aprender, de entender, é livro, é terapias, é terapeutas, é grupos de mútua ajuda. Vai buscar ferramenta. E não tome nenhuma atitude antes de ter as ferramentas. Tomar atitudes antes de pegar as suas armas, suas ferramentas, é como um guerreiro que vai para uma guerra, para um campo de batalha, sem arma. É certo que ele será atingido e será fatal, porque ele não tem como se defender e não tem como também atacar. Então, muitos familiares ficam cansados, muitos familiares caem na prostração porque acham que estão oferecendo alguma coisa, né? E aí tem um ponto na prepotência, né? Na onipotência, eu diria, de achar que tem alguma coisa porque aprendeu isso, que tem isso, por causa dos seus valores, por causa da sua filosofia de vida, por causa de uma espiritualidade ou por causa de uma filosofia. Não. Você precisa ser enfático. Se a questão é dependência química, busca, né, receber e ir atrás de ferramentas, instrumentos, né, que sirvam de conteúdos, para aí sim
depois de você oferecer algo. Depois de você oferecer algo. Então, isso é muito sério, porque quando você tenta oferecer e, em nome do amor, da boa intenção e tudo, sabe o que acontece? O tiro sai pela culatra. E o maior ferido se torna você, e você acaba, muitas vezes, prejudicando o processo de admissão do seu dependente químico, retardando até. Um terceiro ponto, um terceiro princípio, eu diria respeitar uma ordem universal. Sabe qual é a ordem? É a ordem da lei do retorno. É a ordem de tudo que se planta, se colhe. É a ordem do causa e efeito. Isso é uma questão até de física quântica. Então, é preciso as pessoas entenderem que tudo aquilo, independente se é ingênuo, se não é, se é uma pessoa má, se é uma pessoa boa, independente de juízo de valores, abra mão, por um momento, dos seus juízos de valores. E comece a entender, não importa se a pessoa está consciente ou não, se ela está ingênua ou não, tá? Se ela é uma pessoa ignorante, se ela é uma pessoa estudada, independente de tudo isso, aquilo que ela plantou, ela vai colher. Se mexeu com fogo, vai se queimar. Então, assim, existe, né, nesse sentido aqui, todo um contexto, né, da dependência química. Então, o seu dependente químico, ele não está só dentro da sua casa, ele não está aí só preso, ele não está preso dentro da sua casa. Ele vive uma vida com as diversas identidades dele, antes de se tornar um dependente químico, vamos dizer assim. E aí existem os poderes de interinfluências sociais, claro. Mas não são essas interinfluências que fez ele um dependente químico. Fez ele um dependente químico foi uma questão que ele começou a usar droga e o cérebro começou a se habituar com esses químicos que foram entrando, e daí o cérebro entendeu que ele tem que usar para ter uma satisfação, mesmo que seja imediata, né? E aí foi desenvolvendo esse mecanismo obsessivo compulsório nele. Bem, mas aquilo que ele está plantando, quem tem que colher é ele, não é você. Se ele causou uma coisa, o efeito tem que vir para cima dele, não é para cima de você. E tudo tem a lei do retorno. Aí, nesse princípio, eu vejo que está muito forte aí presente o amor exigente. Por isso que dos meus encantos, né, do meu carinho pelo amor exigente é isso. Né? Padre Jonas Abib, um sacerdote, né, maravilhoso, ele há muitos anos no retiro espiritual, ele disse uma coisa que me chamou a atenção e me toca até hoje. O amor não sabe amar. Para amar, ele precisa de sabedoria. Então, é preciso ter sabedoria para lidar com o seu dependente químico. E essa sabedoria em relação ao dependente químico, é fazer ele sentir, não é entender, não é você discursar para ele, não é você dar lição de moral para ele, não é ficar de moralismo com ele, não é querer ensinar o caminho da vida, porque ele está se autodestruindo, não. É fazer ele perceber na própria pele que o que ele planta, quem tem que colher ele não é você, familiar. Então, muitos dependentes químicos que têm uma identidade adictiva não querem entrar no processo de operação porque pai e mãe estão pagando as consequências pelos atos deles. Ué, vamos pensar em termos de ser justo. É uma questão de ser justo. A partir do momento que eu cometo algo, quem tem que pagar sou eu, não é o outro. E se eu coloco o outro para pagar, no mínimo, isso é uma maldade, uma manipulação que eu estou fazendo. É algo irregular, é algo incorreto. O correto é que se eu, com o meu ego, mesmo que esteja atingido pela adicção, com a minha identidade adictiva, que eu estou com ela, se eu cometi algo, eu tenho que pagar. Então, familiares que ficam, às vezes, exigindo, cobrando esperançosos de comunidades terapêuticas, de grupos de mutuajuda, né, uma solução, às vezes vocês esperam muito do que está fora, enquanto vocês próprios precisam se retirar. Porque quando vocês começam a querer pagar por eles, vocês estão fazendo é como se estivesse plasmando, fazendo uma simbiose na identidade adictiva dele. É como se você estivesse se tornando um adicto junto com ele. E vou além, é como se você estivesse sendo um comparsa do seu adicto, um comparsa, porque com isso você alimenta não só a doença, mas a identidade adictiva dele, como eu falei no início. Então, é fundamental os familiares compreender que o seu dependente químico só vai buscar ajuda no dia que ele perceber que, simbolicamente, metaforicamente falando,
aquela macieira que dá maçã não é para ele se ele não plantou ela. Quem vai comer das maçãs é o familiar, e não vai ser, e ele não vai comer. Então, dando um exemplo, assim, uma coisa lúdica para vocês entenderem. Então, assim, se você quer que ele chegue ao ponto de reconhecer e de admitir, está lá nos 7 passos, né, que eu criei, o primeiro passo é a admissão, que tem a ver, inclusive, com grupos de muita ajuda do Alcoólicos Anônimos, precisa perceber que o efeito, o retorno, o que colhe é ele. A partir do sofrimento é que ele vai cair em si e tomar consciência. Eu vejo lá no PCJ, nossa comunidade terapêutica, meninos que abandonam o tratamento, geralmente são meninos que ainda têm alguma, a gente chama de garante, né? Tem algum garante lá fora, garante na família, garante no trabalho, garante numa relação amorosa, garante financeiro. Então, eles querem, vão plantar o quê? Eles só querem colher, eles só querem receber. Então, os familiares precisam entender isso. Um quarto ponto seria: filho não é propriedade privada de pai e mãe nenhum. Então, existe um ditado que a gente costuma dizer, né, que se cria filho para quem? Para o mundo. E criar filho para o mundo subentende-se, né? Filho está lá, criança, totalmente dependente, fica adolescente, vai para a escola, começa a ter outros vínculos, outras relações, fora de casa, com os colegas, depois tem as namoradinhas, os namoradinhos, e aí começam a se encantar, depois noiva, casa, e sai de casa, tem seus filhos, se distancia, mora em outro lugar, então é para o mundo, né? Então, os pais, primeiro, antes de querer tirar do seu adicto as falsas crenças que eles têm, decorrente da identidade adictiva dele, que é uma das características da identidade essa, das falsas crenças dele, primeiro, pai e mãe, tire a sua própria crença, exorcize as suas próprias crenças de achar que seu filho é propriedade sua, né? Então, assim, ele é um indivíduo, Então, assim, funcionalmente, existencialmente, você que é mãe, principalmente mãe, será que você já pariu seu filho? Será que você já pariu? Né? Eu me lembro uma vez, tempo atrás, eu escrevi um artigo, não sei se eu vou lembrar aqui, sobre fases que a mãe vem parir o seu filho, né? Primeiro é quando realmente, fisiologicamente, está parindo ele, né? O feto ali nasce. Segunda fase, né? Segundo momento de parir, é na adolescência, quando ele começa a ter uma identidade, criar uma identidade própria, um perfil próprio a partir do ego dele. Depois, quando ele começa, ela para quando ele começa a casar, sair de casa para ter uma nova família. Esse é o terceira forma de parir. Uma quarta forma de parir, se não me falha a memória, que eu escrevi, é quando ele vai usar droga e se torna um dependente químico. Essa é uma forma de parir. E a quinta forma de parir é a morte, né? Quando o filho morre antes da mãe. Então, assim, esse processo, a dinâmica, né, do parir está sempre em nós, né? Eu vejo, às vezes, pessoas que passam pelo PCJ, pessoas encantadoras, habilidosas. O PCJ já teve tantos voluntários, eu sou muito grato. Todos os voluntários que já passaram pelo PCJ, desde Cachoeiro, Vila Velha, Vitória, aqui na Serra, e foi tão lindo. E voluntários também que já partiram, já não estão aqui, né? E, às vezes, eu sempre me pego, falo assim, meu Deus, tanta gente boa, por que não ficou no PCJ? Por que não permaneceu no PCJ? E aí eu vejo que a minha sensação é essa. E sabe qual a consciência que me vem? É que eu não tenho que ficar pegado. Eu tenho que parir também. Então, o mundo gira, as coisas seguem. A gente não tem que ficar pegado, agarrado a ninguém. Ao contrário, a gente está temos que estar bem centrado para poder contextualizar as situações e agir de uma forma mais harmônica possível, né? Eu digo isso em relação a voluntários. Um outro princípio seria conhecer para agir e não agir para depois conhecer, né? Isso daí é aquele ditado, né? Um velho ditado que diz pagar para ver, não é isso? Tem familiares que, tipo assim, tem um momento de loucura e começa a fazer a coisa desencabeçadamente, vamos dizer assim, né?
Ah, é o que vem na cabeça, eu já não aguento mais, acabou toda a minha tolerância, meus limites, e o familiar dá um de doido, né? Então, assim, primeiro vai conhecer. Mas se você não consegue conhecer a questão através, e claro, não vai conhecer mesmo, que você está no meio do fogo ali cruzado, né? Vamos dizer assim, né? Ou no meio do olho do furacão, com o seu dependente químico dentro de casa, vai buscar conhecer em grupos de muita ajuda, com profissional, com pessoas que realmente possam te passar alguma coisa, para depois você agir. Então, evite agir sem conhecer. Evite agir. No meu consultório, eu recebo muitas pessoas que, tristemente, me traz os seus insucessos de tentar agir por causa de uma má orientação, por causa de orientações baseadas em fanatismos, em alienações, ou por causa de descuido mesmo, ou por causa de ignorância, né? E tiveram sucessos. Então, não quer dizer que uma boa orientação e com conteúdo vai ter sucesso. Eu não estou falando de sucesso. Eu não trabalho nessa linha de perfeição, de que vai, sabe, aquela coisa afirmativa, sabe? Nós todos somos humanos, estamos numa tentativa. Agora, uma tentativa, quando ela é baseada na ciência ou numa boa espiritualidade, a probabilidade de assertividade é muito maior. Concordo? Um outro ponto seria a doença é que desorganiza. Então, o familiar ele precisa entender que essa doença ela consegue desorganizar não só a vida pessoal particular dele, mas como está no campo familiar, a doença ali, ela não está só no individual, está num campo sistêmico, um campo familiar ali, o que ocorre, né? A desorganização, descompensação, desequilíbrio, desestabilização, desarmonização são elementos frequentes, comuns, e que vai acontecendo uma devassa na vida da família. O que cabe à família, então, procurar a organização pessoal, o centramento pessoal, seu eixo pessoal, seu equilíbrio pessoal. Então, é fundamental o familiar que tem o dependente químico, ele cuidar dele, cuidar da saúde mental dele, cuidar para que ele possa não somente se proteger, mas se preparar para um combate que está constante. O outro princípio é se ajudar para depois ajudar o outro. Então, não queira logo ajudar, né? Procura trabalhar. Sabemos nós que a dependência química, o dependente químico, muitas vezes, ele se torna um bode expiatório da família, justamente para encobrir uma série de segredos. E muitas famílias existem pactos secretos, né? Muitas famílias têm, às vezes, nas outras identidades da família, do pai, da mãe, dos outros irmãos, né? Tem questões que, às vezes, são questões que ameaçam, são questões que assustam, são questões que as pessoas têm medo, têm vergonha. E aí, para encobrir, né? Para tapar, né, esses pactos secretos, esses problemas, né, para não ser dito, para cair no silêncio, o que faz? Coloca em evidência o agir com os seus aprontamentos. Então, é fundamental que o familiar, que a família para e veja, né? Eu vou, já que ele, enquanto ele não quer ajuda, eu vou buscar minha ajuda. Então, quanto mais eu evoluir, melhorar, me amadurecer, aprender, crescer, muito mais eu vou estar preparado em condições para ter posturas assertivas com esse ente querido que está aqui na minha família. Então, assim, não é só entender, aprender coisas, é aprender também a nível mais subjetivo, a nível mais singular. Isso é fundamental. Um outro ponto é ter consciência que o problema não é só seu, é de todos nós, né? Eu falei isso aqui agora há pouco. O problema é do social, somos corresponsáveis. Eu falei quando eu disse sobre a corresponsabilidade, né? Então, assim, precisamos trabalhar a corresponsabilidade social. Então, todos os profissionais de todas as áreas são corresponsáveis. Dependência química é um assunto que tem que ser lançado. Ela precisa ultrapassar os muros das categorias profissionais. Elas precisam furar esses muros. Ou seja, a dependência química
ela precisa ser entendida, percebida, compreendida, estudada por todas as áreas, por todas as pessoas, né? Porque ela atinge a todos. Então, não pode ser uma exclusividade somente da saúde e da justiça, né? Lembra, tempos atrás era mais da justiça, depois ficou a saúde, depois da saúde a justiça, né? Eu vou um pouco além, eu diria que tem que ser de todas as áreas, precisam compreender. Um penúltimo ponto é que a ajuda é nossa, a decisão é dele. Então, nós ajudamos, nós oferecemos ajuda, mas a decisão é deles. E é deles na medida que eles vão tomando. Hoje eu estava na Casa de Recuperação, lá no PCJ, fui fazer uma partilha com os meninos, e trabalhei exatamente isso, sobre o desdobramento de consciência, né? Eles não vão conseguir mudar, né, ter atitudes novas, se previamente não mudar a consciência deles. Eles só vão mudar a consciência deles se eles tiverem uma determinação. Só vai ter determinação se houver uma admissão. E o último ponto, em relação a esses princípios para as famílias, é que, com a adicção, né, existe um tempo em que a família precisa estar revendo. Ela precisa rever a relação, o vínculo, os tipos de vínculo, né? Os tipos de vínculo. Uma coisa é a família buscar ajuda para ela, cada ente da família, cada pessoa. Outra coisa, ela está revendo como que é, está repensando o nosso vínculo. Porque aí você vai passar a desdobrar sua consciência e perceber que, de repente, nos seus vínculos dentro da tua família, existem gatilhos que poderão alimentar a doença e a identidade adictiva dele. Então, precisa a família ter essa consciência de começar a rever que tipo de vínculo é nosso, como que foi, e saber que tudo tem uma evolução, uma melhora, pode ter. Bem, esses são os 10 princípios para a família. E no meu livro, que eu vou falar do primeiro livro, né, que eu e o Dr. Reginaldo Teixeira Coelho, a gente escreveu. Esse livro aqui, ele é muito especial, porque esse livro aqui, o prefácio dele, quem fez foi Padre Haroldo. Então, assim, eu tenho ele com muito carinho. É um livro que a gente fala de constelação sistêmico familiar, que, aliás, o PCJ, ela foi pioneira, né, em levar técnica ao método da constelação sistêmico familiar no Brasil, porque eu fui um dos primeiros alunos, né, junto com outros tantos alunos na época, né, do grupo de formação do Helig. Então, assim, a gente aplica um método que é muito eficiente, que é a nível sistêmico. Não cura, não dá solução milagrosa, mas contribui muito para desatar emaranhados de certos nós. E aí, nesse livro aqui, a gente apresentou os 7 passos. 7 passos é um método próprio. Assim como existem os passos, o amor exigente, narcóticos anônimos, né, alcoólicos anônimos, eu sempre digo que na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? A gente tem esse ditado, não é isso? Então, nesse livro, eu falo dos 7 passos que eu criei. O primeiro, admissão. O segundo, propósito. O terceiro, identificação. Quarto, leitura. Quinto, desdobramento de consciência. Sexto, movimento contrário. E o sétimo, angústia e recuperação. Aqui não tem tempo para falar, né, destrinchar sobre cada um, mas quem quiser adquirir o livro, né, hoje a gente está vendendo pelo WhatsApp, então vai ter o número do WhatsApp, pode entrar no Instagram do PCJ, fazer o pedido lá, ou mesmo no meu canal do YouTube, Silvestre Falcão, e aí a gente fala desses 7 passos, que é maravilhoso, né? Para mim foi uma inspiração mesmo, a gente usa esse método lá. E, claro, lá no PCJ mesmo, vai o grupo também dos Narcóticos Anônimos, eles fazem grupos lá. O Amor Exigente aqui de Vitória, várias vezes, durante um bom tempo, nos assessoraram lá na terapia familiar. Sou muito grato, né, pelo carinho deles. E, de uma forma incansável, querendo aprender cada vez mais, dos 7 passos, eu comecei a perceber sobre essa identidade adictiva que eu quis passar para vocês um pouquinho hoje, né? Queria contribuir para você poder entender que a doença de dependência química é algo muito mais sério, muito mais dramático, complexo. Por quê? Por causa da identidade. Então, assim, você está lidando ali com uma pessoa que tem uma identidade que está sendo construída, gerada e alimentada pela doença, né? Então, assim, não seja você mais um alimentar a identidade adictiva. Eu diria para vocês, familiares,
que se tratam, né, que participam, essa família Amor Exigente, né, tomem muito cuidado para que vocês não sejam um fator, um elemento a mais, né, para contribuir para essa identidade. Então, procuram ser assertivos, seguir as orientações. Bem, mas aí eu comecei a estudar essa identidade e comecei a escrever sobre a identidade adjectiva. Eu falei, não, deixa eu escrever, e fiz meu doutorado em cima dessa identidade adjectiva. E logo depois, no meu pós-doutorado, eu comecei a me encantar sobre a neurociência, onde ali eu falo da neuroplasticidade, né? A capacidade que o cérebro tem também de poder agir, né? A capacidade que o cérebro tem de poder interferir no processo de recuperação do dependente químico, né? Então, assim, eu acredito que a espiritualidade é uma intervenção importante, um método, a técnica, seja ela qual for, bem aplicada, né? Nós temos no behaviorismo, a cognitiva, humanista, gestalt, psicodrama, bioenergética, constelação sistêmico familiar. Ok, desde que seja bem aplicada, contribui. Então, a espiritualidade, uma técnica bem aplicada, e o cérebro mesmo, sabe? Então, ali eu começo a falar sobre o poder do cérebro, né, no processo. Então, quem se interessar por esse livro, é só enviar um WhatsApp para o número 27 DDD 998438163, envia um zap pedindo o livro, que aí a gente envia, né, via Sedex. Existem alguns pontos de venda, Guarapari, Vitória, Cachoeiro, e estou muito feliz. E a intenção desse livro aqui não é lucro realmente, a gente está, de que a gente quer, a nossa alegria da nossa equipe PCJ está oferecendo informação, conhecimento, do pouco que a gente pode oferecer, né? Sabemos que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, a gente vai aprender mais, a gente vai conhecer mais, saber mais, aí a gente vai poder oferecer um pouquinho mais. Mas hoje, o que a gente tem para oferecer é isso. Em alguns estados, capitais, a gente tem ido para levar o livro, a gente tem oferecido palestras, cursos gratuitas também para as pessoas, porque o que importa é para a gente aprender. Então, é isso, Clotilde, e o Amor Exigente. Eu acho que eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Se tiver alguma pergunta, Clotilde quiser me perguntar. Espero que... Não, com certeza, Silvestre. Obrigada, foi brilhante. Acho que muito bem colocado, acho que muito esclarecedor, tudo que você nos coloca aqui. Muito interessante. Mas tem uma pergunta e tem uma outra questãozinha. Pode falar sobre os transtornos psiquiátricos numa identidade adictiva? Uma pessoa perguntou isso. Transtorno psiquiátrico numa identidade Agradeço adictiva. a pergunta, porque é uma pergunta que só me instiga a querer escrever artigo em cima disso, escreva mais sobre isso. Mas os transtornos psiquiátricos, a gente entende eles como comorbidade relacionado à dependência química. Então, é muito comum a gente ver para pessoas com problemas de esquizofrenia, ser usuários de maconha, né? Pessoas da cocaína ligada à psicose, é muito comum. E a comorbidade, ela é um gatilho que ela acelera o processo e complica ainda mais a vida do indivíduo. Eu quero te responder de uma forma bem simples para você entender. Então, uma pessoa que tem um problema... semana passada mesmo, eu atendi uma pessoa com um problema fortíssimo já de psicose, de surto psicose, mas que estava bebendo, e tomando remédio. Então, imagina, psicose, remédio e bebida. Então, o cara, assim, vivia surtado. Aí eu peguei e fui sincero com ele. Falei, cara, você só bebe, fica só bebendo, não toma remédio. Ou então, você só toma remédio e não bebe. Acredito que ele não vai fazer isso, né? Eu não posso falar para ele não surtar, não é verdade? Então, assim, mas o remédio vai bloquear o surto dele, né? A bebida vai aflorar o surto dele. Então, assim, é uma questão de agravante, né? A sua pergunta, a resposta seria essa, é um agravante. Então, assim, se dependência química é uma merda, dependência química com uma patologia, tá? É uma merda e meia, eu diria assim. É uma, né? Usando o termo mais refinado, né? Uma complicação e meia.
Então, assim, realmente, infelizmente, é um drama quem tem esse problema de comorbidade. O tratamento tem que ser muito mais com condicionantes, tá? Agora, falando um termo mais técnico para você. Quando a pessoa é um dependente químico que tem comorbidades, tem patologias psiquiátricas, tá? O tratamento tem que ser, se com dependente que é assim, com esse tipo de tem que ser mais enfático, bem mais enfático, tá? Com mais condicionantes no tratamento. Uhum. Mais alguma? Muito bom. Silvestre, você falou nos 7 passos, né, que eu acho assim, fantástico mesmo, acho que são muito funcionais os seus 7 passos, essa proposta sua, é bem interessante. Mas, lendo no seu livro, os 20 princípios do processo terapêutico da recuperação, aí me chamou a atenção, eu sei que não dá tempo de falar sobre tudo, mas o primeiro é: eu preciso, eu posso, eu quero, eu consigo. E o 11º, ao adicto não se confia, e sim se oportuniza. Não sei se exato. você pode falar um pouquinho. Posso sim. Só então, para dar uma repaginada, os 7 passos, né? A admissão não é só reconhecer, pedir ajuda. É um reconhecimento, é uma contrição profunda, entendeu? De rendimento, tá? De rendimento. É se enxergar na sua parte mais inferior que a dependência química levou. Propósito não é desejo. Falando rapidamente para vocês. Propósito é um contrato radical que o indivíduo faz consigo mesmo de querer buscar uma nova vida. Identificação, admissão, o propósito. Depois do propósito vem... Gente, eu criei, eu esqueci. A identificação. É porque eu falei de identidade, agora me veio, agora eu saquei, porque eu fiquei falando de identidade. Identificação. O adicto ele tem que começar a identificar os pontos que produzem, que são gatilhos, que alimentam a doença adictiva e formam a identidade dele. Então, é como se fosse identificar esses pontos dentro. Leitura trabalha com a cognição. Você começa a destrinchar cada ponto desse, e aí você vai em várias raízes. Desdobramento de consciência é um passo que ele é involuntário. Quando você faz uma boa identificação, uma boa leitura, automaticamente você muda a sua consciência. Aí você insere novos registros. Olha só, vem inserindo novos registros. Automático, eu diria que é involuntário. O desdobramento de consciência, ele é maravilhoso. E aí você passa a ter sua visão se abre, tá? Com esse passo. Depois, movimento contrário, porque tem que ir para atitude, para a prática. Né? O seu corpo, o seu cérebro ficou condicionado a certas práticas. O que acontece? Você vai fazer movimentos contrários que a doença fazia com você. Tudo oposto. E a angústia da recuperação é o quê? É você se inserir dentro de uma sociedade injusta, hipócrita, uma sociedade que realmente está muito complicado viver nesse mundo, por isso tem muita gente suicidando aí, tá? Também um dos motivos, claro, não é tudo, né? Não é único. E que não oferece, uma identidade deteriorada, tá? Que nós estamos vivendo nessa contemporaneidade. Angústia de recuperação é você sair da alienação e você pôr os pezinhos no chão de acordo com a realidade. Então, a gente sempre fala no PCJ que a pessoa acaba o tratamento e volta para uma sociedade pior, não melhor. Esses passos, daí veio os 20 princípios, onde o primeiro é exatamente esse, né? Eu quero, é saber, é ele se valorizar de que ele precisa, né? Que ele pode, que ele quer e que ele vai conseguir. Então, é um estímulo, mas não um estímulo fantasmagórico, não. É um estímulo que eles podem. Hoje, inclusive, na partilha, eu falei sobre passo para eles, sobre esse passo, e disse o seguinte, né? Eu trato vocês, eu parto de um princípio que todos vocês são inteligentes, com atitudes burras. Vocês são homens adultos, não são crianças nem são doidos, são inteligentes. Então, vocês podem usar a inteligência se vocês quiserem. Se não querem, vai ser atitude infantil, regredida, primitiva e burra. Então, isso é o eu preciso, eu posso, eu quero, eu consigo. E esse não acreditar
foi muito boa, pertinente, Clotilde, a sua pergunta, porque não é no sentido moral, sabe? Eu não acredito em você no sentido de humilhar, de tudo, mesmo que ele fale a verdade, eu não acredito. Não é isso. É não acreditar no sentido que ele é uma pessoa acometida pela doença, ele está vulnerável, ele está susceptível à recaída tanto química quanto comportamental. Então, o que a família, na corresponsabilidade, todos nós devemos fazer com ele? Damos oportunidade. Ele correspondeu positivamente, ela continua a oportunidade. Não correspondeu, perde-se a oportunidade. A família ou a gente não tem que pagar por eles. Então, eu acabei, nesse livro também, escrevendo os 20 princípios do processo terapêutico de recuperação. Porque nesses 30 anos de trabalho com eles, eu fui aprendendo, e estou aprendendo até hoje, que hoje eu falei para eles lá na casa de recuperação, eu não entendo isso aqui, eu não consigo ver isso aqui como tratamento e nem como clínica. Não, para mim aqui é família, vocês são uma família, e uma família que estão numa família para viver um processo interno de mudança de vida. Vocês são um tempo de início, meio e fim aqui. Então, 20 princípios de um processo, ou seja, uma coisa que não é estática, não é parada, né? É uma coisa em movimento, que é terapêutico, ou seja, que mexe para mudança, e de recuperação, não é de tratamento. O PCJ não faz tratamento. O PCJ promove, também não dá recuperação, não faz milagre, mas a gente abre as portas. E os 20 princípios foi o que eu fui percebendo com um olhar espiritual, olhar clínico, olhar científico, esses 30 anos, eu fui percebendo maneiras de agir com esses meninos, formas de agir com eles e como eles também cabem agir. Então, por exemplo, honestidade com serenidade. Às vezes você me chega para mim, já falou para mim, você está me humilhando. Aí eu falei, não estou te humilhando, eu estou sendo honesto com você e sereno. Né? Você que está deturpando, que você é um bom adicto, né, com a sua identidade adictiva, está querendo deturpar, mas não é não. Tá? Então, quer dizer, aí você já vai mudando a consciência dele. Confronto com a realidade, colocar ele de confronto, saber que existem mudanças de planos. A gente coloca para isso que tudo é terapêutico, bom, ruim, as coisas boas acontecem, as ruins acontecem, o que deu certo, o que deu errado, tudo precisa ser terapêutico para a gente. Do limão tem que fazer limonada mesmo. Rejeitar alianças adictivas nos comportamentos com outros companheiros, pagar o preço pela consequência dos seus atos, eu falei isso aqui hoje, né? No grupo de mútua ajuda costuma-se dizer só por hoje, né? Que eu acho muito lindo, maravilhoso. E eu senti no meu coração e eu acrescentei uma palavrinha, só por hoje, para sempre. Então, eu acrescentei isso para eles terem uma perspectiva neles, saber, esse só por hoje, cara, com algo, é com objetivo, é com propósito. Não, muito bom. Ele tem a tendência muito a ir para o mundo da imaginação. Então, teve um princípio que eu coloquei, a minha percepção pode estar certa ou errada. O que cabe a mim é respeitar a percepção do outro, mas a minha pode estar certa ou errada. E aí eles vão aprendendo. Às vezes eles começam a jogar outro menino lá e falam para mim, pai, eu não sei, eu posso estar errado. Eu falei, claro, então é a sua percepção, cara. Então eles vão aprendendo isso. Bem, Clotilde, então... Estão muito objetivos os princípios. Acho que vale a pena a gente se debruçar sobre eles. Silvestre, nós estamos com 4 questões aqui. Ok. Acho que pelo menos alguma, né? Acho que nós temos aqui uma de Robson Melo. Ô, Robson, seja bem-vindo, né? Grande amigo nosso aí, parceiro também. Que bom que você está aqui nos prestigiando. E ele faz o seguinte: preditivamente, quais os indicadores primários, precoces dessa identidade adictiva? Como socorrer, entre aspas, nesse estágio primário? Ok. O estágio primário de uma identidade adictiva é quando ele começa a abrir mão de todos os seus valores, seus objetivos, suas condutas, suas crenças, que tem a ver com o que é saudável, com o que tem a ver com o que é vida, ele começa a abrir mão.
Esse é o primeiro estágio da formação dessa identidade. Esses são os indicadores. Então, a família, principalmente é o núcleo que está ali mais presente, começa a perceber. Ele começa a meio que abrir mão, fica na dúvida, mas ele começa automaticamente, ele vai adquirindo, tá, atitudes já disfuncionais. Mas isso é no início. A identidade adictiva, ela só ocorre quando a doença está num alto grau de cronicidade. Uma identidade adictiva, ela tem características universais e características singulares. O que eu quero dizer com isso? Tem características que todos os adictos têm a mesma coisa. Agora, singulares, particulares, isso está no livro, no segundo livro. Uns adictos têm umas, outros têm outras. Se dão para o roubo, outros não se dão. Usam droga, mas não roubam. Uns praticam uma situação, outros não praticam, entendeu? Então, assim, é preciso a gente entender que a identidade adictiva, ela é subjetiva, mas ela é expressa na conduta. E acaba sendo uma coisa só, não é nem dois lados, tá? Porque ela vem da doença, essa doença produz a atitude através de um cérebro que vai se conformando a uma nova forma de funcionar. Então, assim, essas são a parte inicial dela. Mas quando ela vai se cronificando, entendeu? A melhor forma de atuar, né, em relação a uma identidade adictiva, eu costumo dizer para os residentes do PCJ, eu não sou bom. Eu falo para todos os residentes, não me chame de bom, eu não sou bom. Aí sabe o que eles fazem? Eles riem da minha cara. Eles riem da minha cara justamente porque a minha atitude é de um amor exigente. Por isso que eu sou apaixonado pelo amor exigente. Entendeu? Porque eu trato eles com respeito, com carinho, com honestidade, mas, ao mesmo tempo, assim, eles, no real tamanho deles, né, se desconstruiu a ideia de autoridade, ali dentro eles vão ter. Não tem conversa e nem negociação. Se desconstruir desrespeito, ali não tem negociação, vai ter que ter respeito. E a gente sabe, então, assim, a melhor forma de você intervir numa identidade adictiva de uma forma enfática, eu acredito que é quando você começa a viver esses princípios, né, se diferenciando deles, sendo um corresponsável, mas se colocando na diferenciação. Porque quando você se coloca na diferenciação deles, sabe o que acontece? Eles começam a ver em você um espelho para eles serem diferentes também. Eu sinto que isso é de Deus para todos nós. Então, quando eu, terapeuta familiar, pessoa na relação de ajuda, me coloco como ser diferente deles, eu não estou sendo maior nem melhor, não. É o contrário. Eu estou dando a eles a oportunidade, a possibilidade deles verem um espelho, uma referência, para eles também serem diferentes. Isso estimula. Esse é o primeiro princípio que a Clotilde falou lá. Muito bom. Tem duas questões, então. Acho que dá tempo, né? Não sei, Miguel, depois Miguel fala aí. Deixa eu ver aqui. Claro, dá tempo sim, então, uma delícia, dá tempo? Tô adorando. Então, tá. Tô adorando. Tem um daqui da nossa coordenadora do grupo, Vizcaia. O desapego é muito importante para a nossa saúde mental e do outro. Temos que exercitar o desapego. Como é difícil. Eu acho que ela faz um comentário, né? Questão do desapego para a nossa saúde mental, e que é difícil. Esse daí seria um familiar? Um familiar. Olha só, a gente costuma falar assim, a gente não gosta de que fale mal da nossa família, mas a gente pode falar mal, a gente não tem isso. Se o de fora vir falar mal da nossa família, a gente briga. Mas a gente mesmo quebra o pau lá dentro da família e se ama do mesmo jeito, né? Assim? Então, assim, eu sei que o Amor Exigente é um grupo que eu respeito e admiro, não preciso ficar repetindo isso, porque quando tem alguma forma de tratamento que eu não gosto, eu costumo ficar em silêncio, quieto, para evitar a confusão. Mas eu penso o seguinte, uma pessoa está num grupo de Amor Exigente e ela está lá para receber as orientações. Existem já os indicadores, tá, para ser um corresponsável e não codependente, né? E ela ter as dicas lá. E a coisa não se resolve, eu penso
que ela precisa buscar um terapeuta. É um terapeuta. Ela precisa ir em águas mais profundas, porque a dependência química, muitas vezes, ou ela congela o que está mal resolvido no familiar, ou ela bagunça o que está mal resolvido no familiar, ou ela acaba fazendo uma parafernália na vida desse familiar, na estrutura dele. Então, assim, familiares, pessoas de amor exigente, saibam vocês precisam ir a águas mais profundas. E é uma grande ferramenta, amor exigente, para isso. Agora, se você está lanando para você, o problema não está sendo na ferramenta. O problema não é a ferramenta. Parece que está falhando um pouco, com outras ferramentas. Oi? Não sei, está falhando. Não sei se para todo mundo ou só para mim. Está falhando, eu só falo um pouquinho. Para mim está legal aqui. Não sei. É preciso, então, esse familiar, eu aconselharia profissional mesmo, sabe? Eu acho assim, tipo assim, você está com uma dorzinha de cabeça, toma um remédio em casa para melhorar e não melhora, aí você vai no médico, qualquer coisa assim. Então, assim, eu acho que é em alguém... Agora, assim, um profissional que realmente tenha, por exemplo, psicólogo. Você não tem que ir a psicólogo, psiquiatra, você não tem que ir a psiquiatra. Sabe o que você tem que ir? Você tem que ir no psiquiatra que entende e que tem uma especialização na área, na capacidade técnica. Você não tem que ir no psicólogo, você tem que ir no psicólogo que tem uma formação na área. Né? Eu admiro muitos colegas psicólogos meus que ligaram, mandaram assim, só estou encaminhando para você, porque eu não sou dessa área. Quer dizer, meu carinho por eles aumentaram, meu respeito, minha consideração. Então, cada um no seu quadrado, né? Então, assim, você que ainda tem essa questão, como a Clotilde perguntou, vai além, porque realmente precisa de uma ferramenta, um instrumento mais forte. Ok. Agora tem uma que eu vou falar, a mesma pessoa. Ela fala assim, tem a identidade adictiva e a identidade coadictiva, que é a da família. Seria isso? Aí ela acrescenta aqui. Essa daí é uma segunda pergunta que eu estou anotando aqui. Coadictiva. Olha, identidade coadictiva. A minha resposta é essa, agora para você. É te agradecer, você que fez essa pergunta. Que só igual uma outra que foi feita agora há pouco, eu vou estudar sobre isso, vou escrever sobre isso, porque eu não sei sobre isso. Que ótimo. Então, assim, eu vou aprender. Obrigado. Pode que escreva, achei fantástico. Pois é, mas ela fala assim, muitos familiares acham difícil deixar o dependente solto para errar e pagar pelos erros porque ele está doente. Isso é a desculpa para pagar pelos erros deles? Qual a melhor atitude quando o adicto mente? A mesma pessoa faz isso. Olha, deflagração. Um dos princípios é deflagrar o adicto. Então, assim, eu coloco isso também no livro. Se eu não for... Isso está um dos princípios. Se eu não for radical com a doença vai ser radical comigo. Isso aí, vai ser radical. É um dos princípios. É uma doença familiar, você que trabalha com adicto, é uma doença que, se você não mudar certas posturas suas, como eu falei, aqueles 10 princípios da família, cara, vai ter insucesso e vai piorar a situação com o seu adicto. Então, assim, com o adicto é tratar com amor, com respeito e severidade. Ser severo. Como assim, Silvestre, ser severo? Ser severo em tudo que tem a ver com honestidade, com responsabilidade, com verdade, com justiça. Se você, familiar, o que está na relação de ajuda, fizer isso, poxa, show de bola. Então, assim, não tem conversa com a adicta, não tem negociação, né? Você sabe que eles são artistas, né? Eles são atores. Então, assim, não tem conversa. Aí você já está respondendo a última. Qual a melhor atitude quando o adicto mente? É isso aí. Você tem que ter, né, essas posturas bem assertivas. Exato. E você não precisa reagir, agir no impulso, sabe? Ironizar ele. Eu não faço nada disso com eles, né? Sabe o que eu faço? Faz de conta que está me enganando
e eu faço de conta que eu estou acreditando em você. Todos os residentes da casa de recuperação sabem dessa máxima lá dentro. Cara, se você achar que está me enganando, você está enganando é você mesmo, porque eu não sou adicto, entendeu? Alcoólico, né? Eu bebo meu vinho, amo vinho. Eu não sou alcoólico, eu posso tomar. Você pode até tomar, mas se tomar, vai desgraçar a sua vida. Então, cara, cada um que sou cada um, né? Exatamente. Silvestre tem aqui agora, na verdade, é um comentário, tá? Que ela chegou um pouco atrasada, Maria Santos, mas ela já comprou 2 livros seus, já deu um para a sobrinha psicóloga, para a colega sua, olha aí. Estou lendo e absorvida, que coisa boa, Maria. Obrigado. Ouvi sua palestra na Blessed Oise, gostei muito, sabe? Então, é só um comentário. Obrigado. E eu quero chamar o Miguel. O Miguel, tem alguma pergunta aí com você? Algum comentário, Miguel? Estou acompanhando aqui no... Tá com o som aberto? Tá com o som aberto aqui. Estava acompanhando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, não está aparecendo. O Instagram eu estou tentando colocar, mas não estou conseguindo, Não estou conseguindo, Silvestre, para a gente mostrar. Instagram do PCJ? Isso, mas eu queria colocar aqui as suas redes sociais. Eu já coloquei o Facebook e o YouTube aqui para a gente mostrar. E falar um pouquinho aqui mais. Posso mostrar aqui para o pessoal já ficar te seguindo também nas redes? Claro. A gente está com uma audiência maravilhosa, vale muito a pena. Sim, aqui, ó. Sim, pode. Então, eu estou colocando aqui, ó. Este é o Facebook do Silvestre. Todo mundo pode ser amigo, ele já me aceitou aqui, ó, cancelar. Aqui, solicitação. Tem a live do YouTube, que eu já tinha visto aqui, ó. E aí a gente vai lá para o YouTube também. Compartilhar a tela aqui. É super gostoso. Aqui, ó. Silvestre Falcão no YouTube também. Esse canal do YouTube é um canal muito interessante quando você coloca aí, porque eu procuro, eu trago aqui no canal entrevistados, profissionais da área, dependentes químicos dando depoimento, fazendo entrevista com eles, algumas sessões de terapia minha, algumas lives, né? No caso de vocês aqui, se vocês me permitirem, também vou colocar, né? Eu passei da FOPECT aí, né? Em relação aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, é sempre assim, conteúdos, tanto para o dependente químico, quanto para o familiar e para profissionais também. Né? Sobre a constelação sistêmica familiar, uma live muito interessante, até muito longa, foi uma aula praticamente. Então, assim, é justamente para ajudar as pessoas mesmo, para levar esse conhecimento, né, essas orientações. Vale muito a pena. Eu tenho acompanhado já. O Instagram é PCJ-Comunidade Terapêutica. Eu coloquei aqui também nos comentários. Aqui, ó. Vamos ver se subiu. Eu vou colocar também aqui nos comentários, que aí vai aparecer tanto no Facebook quanto no YouTube. No YouTube tá bombando, é inédito para nós. Eu tenho acostumado muito mais aqui no Facebook. Muito bom. Então eu tô me perdido. Mas vocês merecem. Amor exigente Que bom. É uma delícia. Que bom, que bom. Pois é. E aí, quem tiver interesse em adquirir os livros, tá? R$25, R$30 o livro, 2 livros por 50. É Vou só enviar aqui. Mesmo. Ótimo. Vamos colocar aqui já, ó. Aqui, ó, eu achei maravilhoso. Aqui. A gente envia por SEDEX e também clínicas, comunidades terapêuticas. A gente está oferecendo palestras ou mini cursos, né? Ou uma sessão de terapia gratuita, qualquer lugar do Brasil, e a gente leva um livro para vender também, né? E esse trabalho é um trabalho voluntário, com o maior carinho, em qualquer estado a gente está levando, né, esse tema aí também. Se alguém aqui de Jardim da Penha, do grupo, quiser, nós temos também algumas unidades aqui conosco do livro, que você deixou outro dia, também a gente pode estar, às vezes, é mais fácil para a pessoa pegar aqui, né, para a gente,
A gente também está tendo isso Coloquei. aí, tá? Já coloquei o WhatsApp também, ó, tá aqui, para todo mundo, pode pegar e chamar pelo WhatsApp para maiores informações, né? Tá bom. Aqui, cadê? Aí, tá passando aqui embaixo. E eu gostei muito da tua fala, no momento que você disse que a família tem que se preparar, não tem como ir para a guerra sem ferramenta. Então, eu entendo que é muito prático a leitura, porque você tem o seu tempo, você acompanha, você volta, não entendi, ou eu preciso avançar o capítulo, você tem ali o teu tempo, diferente de, por exemplo, na vida real, que a gente não consegue pegar e falar assim, vou pegar essa parte e vou pular na nossa história, né? Você consegue adivinhar, você consegue avançar ali a fase antes do problema se instaurar gravemente na sua família. Então, super recomendo. Muitos elogios, muita coisa positiva sobre a palestra, nos comentários, Silvestre. Que bom, agradeço o carinho de todos, né? Agradou bastante. Acho que foi muito prático, muito assertivo, né? Eu acho que foi muito assertivo a sua fala. Eu acho que enriqueceu muito para a gente, sabe? Que bom, com muito carinho, muito amor, né? E todos que assistiram aí, eu desejo tudo de bom para todos que participaram, que assistiram, né? Que Deus ilumine a todos, que tenhamos dias melhores, né? Eu queria fazer uma provocação. Aqui. A gente não combinou. Eu queria fazer uma provocação. Me conta uma música inspiradora de vocês, para a gente fechar aqui a nossa live com uma música que vocês gostem. Pode ser qualquer música. Eu sempre... Vamos lá, que não está combinado, pessoal. Isso daqui a gente está... eu estou provocando eles aqui ao vivo. Eu queria uma música aqui. Não sei, você quer falar, Silvestre? Vamos lá. Clotilde? Eu sei. Sério? Pode ser qualquer música que venha na tua cabeça, assim, que, olha, essa daqui eu gostei. Senão eu tenho aqui também, viu? Não, a intenção é só a gente pegar e dar uma brincada. Outro dia nós recebemos uma bem interessante, que o nome é Pausa. Foi feito por uma jovem. Pausa. E na verdade, ela às vezes canta, mas... E ele estava sendo cantado por um coral de jovens, estava muito lindo, sabe? Bem interessante. Um instante só, já estamos aqui Tem a ver com o grupo, né? Com apoio, com a disciplina, com a organização, mas eu não sei se você localiza aí, acho que é Pausa, mas não estou lembrando aqui agora. Mas a gente agradece muitíssimo, sabe, Silvestre? Que realmente Deus continue abençoando você nessa missão, né? Eu acho que é uma grande missão, que você recebeu, que você abraçou. Amém. E que você tem feito tão bem, né? Eu acho que muitas pessoas, muitos que já passaram pelo PCJ, é claro, quando eles querem, quando eles propõem, quando eles não têm aquela amarração lá fora, como você falou, de ter uma mãe protetora, de ter um laço conjugal que está esperando, eles às vezes conseguem desabrochar e serem milagres, né? Serem verdadeiros milagres de recuperação. E é muito bacana isso. Então, é claro que todo mundo vai ser recuperado? Não, porque são muitas variáveis, né, que vão interferir nisso daí. Mas eu acho que aqueles que a gente vê que conseguiram, então isso é muito bacana. A gente conhece pessoas que estão há mais de 25 anos recuperados, tem outros que têm 30, outros que têm 18. Então, são jovens, assim, sabe, que amadureceram, né? Nessa situação, muito bacana. É muito lindo, né? Ver os frutos, desabrochar, né? E às vezes quem passa por uma dependência química, por essa doença tão cruel, né? Avassaladora que é. Quem passa por ela e consegue superar, com certeza se torna um ser humano melhor, né? Então, geralmente, assim, quem superou são seres humanos fantásticos. Eu digo que são milagres que a gente tem por aí em vários lugares. Né? Eu acho que talvez o meu grande aprendizado no trabalho como profissional, cientista em dependência química, o meu maior ganho que eu tenho é
a cada dia, ter uma consciência maior do valor do ser humano, né? Porque recuperação, para mim, hoje, ela tem um significado existencialista. Eu não consigo mais, mesmo que eu tente entender a recuperação como tratamento, como ficar sem drogas, como simplesmente mudar comportamento. Não. Pelo menos eu particularmente, o Silvestre, para mim, a minha visão é muito mais hoje holística, uma visão existencialista, e isso que a Clotilde acabou de falar eu acho fundamental. Eu acho que recuperação é quando a pessoa realmente leva a sério, é de um ganho absurdo, não que vai viver uma plenitude, uma felicidade, não, mas assim, é como se tivesse assim, o troco, existencialmente falando, de todo um drama, todo o sofrimento que ela teve durante toda uma vida, e como ela fez uma passagem para poder fazer uma transformação, ela recebe, entendeu? Um retorno existencial muito grande. Então, assim, eu acho isso fantástico. E o PCJ, a gente fica na Serra, numa casa. Quando a gente chegou lá, era escombro. Lá era um lugar depredado, era escombro, o lugar onde desovava pessoas, usuários de droga ficava lá. Era um lugar sombrio. Mas, como batemos o olho, chegamos lá, era uma paz incrível. E aí a gente sentiu que no meio dos escombros que existe a possibilidade de reconstrução, reconstituição, restauração, recuperação. Então, assim, é muito lindo, realmente, quando você entra nesse processo, né, de vida, né? Porque uma verdadeira recuperação, você mexe com as coisas piores do adicto, de verdade. Você vai mexendo, mas, por outro lado, automaticamente, você vendo ele, sabe, ficando meninas que nunca foram educados se tornam higiênicos, se tornam respeitosos, vão se tornando. Então, assim, a essência deles vai brotando de uma forma incrível, né? Então, assim, você falou até, Miguel, de uma música aí, né? Eu lembrei da música Alma, da Zélia Duncan, porque eles colocam a alma deles, deles fora mesmo, sabe? Aparece a alma deles, né? O verdadeiro eu deles. Então, é um trabalho suado, não é fácil, é um desafio, porque na identidade adictiva é como uma mentira, manipulação, eles jogarem, tudo de ruim. Mas, sabe, onde abundou o pecado, superabundou a graça, sabe? A gente conta com isso e bola para frente. Eu achei as duas músicas, eu achei a música Achou a música? Ai, Miguel, foi sua escolha, Miguel. Eu achei. Você sempre tem bom gosto, Miguel. Miguel, é tão bom você estar nos assessorando. Obrigada mais uma vez. Gratidão, sabe? Eu fico sempre à disposição. Deus te abençoe também. Muita paz, Eu sei que você faz esse trabalho com tanta, né? Com tanto amor, é um trabalho voluntário também que você faz para a gente, muito, muito bacana, sabe? Sou apaixonado. Obrigado pelo carinho, Miguel. Obrigado. Tenha total liberdade, agora a gente já tem os nossos contatos, eu já acompanho o Silvestre nas redes sociais, foi uma apresentação maravilhosa, muito obrigado, Clotilde. Eu vou colocar aqui a música da Clotilde, que é muito inspiradora também. E aí, na próxima, Silvestre, a gente coloca a alma, que eu coloquei aqui também, viu? Ótimo, vamos. Vamos ouvir a música. Não, com certeza. Clotilde, muito obrigado pelo convite, tá? Nós é que agradecemos. Eu te agradeço o carinho. Você e o Amor Exigente estão sempre no meu coração, né? Sempre. Miguel, um grande abraço, querido. Opa, estamos aqui à disposição, pessoal. Silvestre, estou aqui à disposição. Fica Miguel, com Deus. Um grande abraço, foi um prazerzão. Vamos manter o contato. E estou aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Tchau, tchau, agradecer pessoal. A todos que assistiram também verdade, até aqui. Tá né? vendo? No Face, verdade, no YouTube. Todos. É sempre um prazer, né? Ter essa audiência seleta aí com a gente. Tantas manifestações, foi uma delícia. Muito obrigado, pessoal. Muito legal. E a gente vai comunicando sempre que a gente tiver a próxima. Tá bom. Aí. Muito obrigada. Okay.